Olha que blusa maravilhosa, pessoal. É uma blusa bem básica, super fácil de fazer e fica um encanto, né, gente? Eu tenho várias desse mesmo modelo, em várias cores. Também já fiz várias para o meu marido e para o meu filho, porque é um ponto muito fácil de fazer, muito rápido. E é um modelo lindo, pelo menos é o meu predileto, porque é simples e bonito, fica super elegante. Então, nesse vídeo eu explico para vocês direitinho como que eu faço as minhas blusas. Só tive que dividir esse vídeo em dois, porque estava ficando muito pesado e um pouco longo demais. Eu estava querendo colocar tudo num vídeo só, mas não foi possível. Mas serão só dois vídeos, esse que é a parte da frente e a parte das costas, e o próximo vídeo que eu vou postar logo pra vocês, vai ser rápido, com as mangas e a gola. Então, pra mim, pessoal, é um tamanho pequeno e eu coloco 60 pontos na agulha. Uma linha de espessura média. Se for uma linha de espessura fina, aí coloca-se mais pontos na agulha. Então, para textura média de linha, se for um tamanho PP, eu coloco 50 pontos na agulha. Tamanho P, 60 pontos. Tamanho médio, 70 pontos. Tamanho G, 80 pontos. Tamanho GG, 90 pontos. Então, é mais ou menos isso, pessoal. E depois a gente só vai medindo no corpo da pessoa o tamanho que a gente quer. Por exemplo, o comprimento até a cava do braço e depois da cava do braço até o ombro. Ou senão a gente pode ir se baseando numa blusa que a gente já tenha. Bora fazer? Tudo bem com vocês? Começando aqui um vídeo hoje pra vocês, porque hoje eu vou ensinar vocês a fazerem estas blusas. Eu fui fazendo já com vocês essa aqui. Como eu já mostrei, tem aquela verde, aquela rosa, que é o mesmo modelinho. Então, vou fazer com esse novelinho azul, que eu já tinha comprado 3 novelos de 100 gramas. Vou passando assim, bem devagarinho, pessoal, bem pertinho pra vocês verem. As pessoas têm me pedido o tex das lãs e das linhas que eu uso. E aqui tem até essa parte que fala sobre o tex. Essa parte aqui, olha, eu não sei qual número desses que seria, para terem uma noção da espessura da linha. Para vocês não ficarem perdidos, já comecei a fazer isso, já tirando as medidas de todas as peças que eu faço. Isso aqui tá indicando aqui, apesar de eu não me basear muito, né? Aqui tá falando para fazer com a agulha número 7 a 8. Vou fazer com a agulha número 7. Tá aqui a minha agulha. Como ela é bastante grossa, eu vou acabar por fazer a barrinha 1 por 1. Nas outras eu não fiz porque eu sempre trabalhei com a agulha número 5, eu fazia a barrinha com a mesma agulha. Como agora eu vou fazer com essa aqui que é bem grossa, eu vou fazer a barrinha 1 por 1 com uma agulha um pouquinho mais fina. Vou fazer a barra 1 por 1 com a agulha número 5, mas eu vou colocar a mesma quantidade de pontos. Então eu vou fazer a barrinha 1 por 1 com a agulha número 5 e o resto da blusa eu vou fazer com essa aqui, para não alargar muito rápido, porque essa aqui é bem grossa essa agulha, né, gente? Então eu vou colocar 60 pontos na agulha, porque eu sempre coloco para mim 60 pontos, 60, 70, depende da linha e da agulha, né? Como essa agulha aqui é um pouquinho grossa, então vou colocar com 60 pontos. E eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais larga que as outras que eu tenho, porque essa linha é bem grossa. E a agulha que eu vou trabalhar também é grossa, número 7. Então, automaticamente, ela vai ficar um pouquinho mais larguinha. Estou buscando aqui só a ponta do novelo, pessoal. Olha, puxei lá a pontinha. Ela estava com bastante nozinha aqui por dentro, mas não tem problema. Eu prefiro ter esse trabalho aqui no começo e depois poder levar o trabalho na rua quando eu sair. Então, por isso que eu prefiro pegar a linha do meio do novelo. E essa linha, na composição dela, ela tem uma quantidade de lã. Então, ela solta os pedacinhos de lã mesmo. Então, eu já tô conseguindo tirar aqui a minha pontinha. Vou colocar 60 pontos na agulha. Essa barrinha aqui, dessa blusa colorida, ela tá um pouquinho maior do que eu costumo fazer, né? Vou fazer uma barrinha bem pequenininha. Depois eu vou mostrar também a outra, a verde ou aquela rosa. Vou fazer igual aquelas, que eu acho que é uma blusinha super linda. E como eu já ensinei vocês essa aqui, eu já mostrei pra vocês como que eu fiz ela, vou fazer igual aquelas. E vou colocar então 60 pontos. Olha como essa linha é. Ela não é muito barata, essa linha. Ela é uma linha um pouco melhor, mas ela tá soltando bastante esses pelinhos aqui. Não sei se eu vou gostar depois. Quando começar a sair esses pelinhos, depois a gente vai ter que começar a cortar, né? Eu vou deixar aqui um pedaço bem grande pra fazer 60 pontos, ó. Eu vou deixar o link na descrição, pessoal. Pra quem não sabe fazer ainda os pontos, ponto meio, ponto tricô. Olha aqui, pessoal, a lancinha, né? Mas eu vou fazendo assim mesmo. Não vou tirar nada por enquanto. No final, daí, se for preciso, eu corto com a tesoura. Acho que esse aqui até vai ficar um detalhe na peça, assim, vai ficar bonito, não sei. Vamos ver, né? Ó, já tô sentindo aqui que ela é bem encorpada, essa lã. Ela é bem grossinha, vai ficar uma peça bem quentinha mesmo. Então, eu tava falando, pra quem não sabe ainda, colocar os pontos na agulha, fazer o ponto meio, ponto tricô. Eu vou deixar o link na descrição, como fazer o tricôzinho do zero. Depois vocês vão acompanhando. Essa aqui eu já vou fazendo mais rápido, porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal, que eu faço assim bem devagarinho, bem explicadinho para os iniciantes. Quem tiver dúvida é só voltar nos vídeos anteriores. Não, também às vezes se torna muito cansativo os vídeos, sabe? Vou contar aqui com vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sobrou esse pedacinho aqui pra gente costurar depois. Eu acho que vai ficar bom. Aqui assim a gente não tem ainda muita noção, olha. Com 60 pontos parece bem menor, né? Mas a gente não consegue medir assim. Eu vou fazer um pouquinho e daqui a pouco a gente mede de novo. Mas eu sei que 60 pontos fica bom pra mim. Então vamos fazer aqui, pessoal, 1,6. Puxa bem esse ponto, primeiro. E um ponto tricô. Agora, 1,6. Um tricô, 1,6, um tricô. E assim eu faço até o final dessa carreira, tá bem, pessoal? Eu vou fazer, já volto no final da carreira para mostrar para vocês como é que tá ficando e como que a gente vai fazer na próxima, tá bem? Então, eu já tô chegando aqui no final da carreira, pessoal. Olha, essa linha ela é bem encorpada. Fiz aqui um ponto tricô, agora é 1,6, um tricô, termino com 1,6. Agora vamos virar. E vamos fazer aqui, sempre seguindo o ponto. Onde é meia, vamos fazer meia. Onde é tricô, vamos fazer tricô. Então, o primeiro ponto aqui é um ponto tricô, depois vem um ponto meia. Então, vamos fazer aqui um ponto tricô. E um ponto meia. Um ponto tricô. Um ponto meia. E seguindo o ponto. Próximo é um meia. Então, um meia. Um tricô. Assim eu vou fazer até o final. Eu tô chegando no final da segunda carreira. Meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu tô gostando dessa linha, pessoal, que ela tá rendendo muito. Olha, só com 2 carreiras ela já ficou esse tanto. Então, eu vou fazer só mais uma carreira de ponto gaita. E depois já vou mudar pro ponto malha. Vamos virar e vamos fazer mais uma igual. Onde é meia faz meia, onde é tricô faz tricô. Ponto gaitinha, 1 por 1. Aqui é um ponto meia, olha. Vamos fazer o primeiro ponto meia. E um tricô. Um meia, um tricô. Fazer até o final e já volto mudando a agulha e mudando o ponto. Já fiz a carreirinha toda, pessoal. Tá aqui só os últimos 2 pontinhos. Fiz um meia, um tricô e um meia. Como eu fiz com a agulha número 5, agora eu vou trocar de agulha, vou pôr a número 7 e vou mudar o ponto, pessoal. Eu só fiz assim com a gaitinha 1 por 1 com a agulha mais fina, porque como essa agulha aqui é muito grossa, pode alargar. Então agora eu mudei a agulha, olha, desse lado eu tô com a 5, desse lado eu tô com a 7. Nessa carreira aqui vou fazer toda em ponto meia, porque eu vou mudar o ponto. Então, onde é meia faz meia, onde é tricô também faz meia. Aqui é um tricô, vou fazer meia. Meia, tudo em ponto meia, até o final. Já fiz a carreirinha quase toda, pessoal, olha. Vamos na próxima carreira trocar a outra agulha, né? Porque eu ainda continuo trabalhando com a agulha número 5 de um lado e com a agulha número 7 do outro. Então, termina essa carreira aqui toda em ponto meia. E já vou trocar a agulha número 7 pro outro lado também. E vamos fazer na próxima o ponto tricô. Que esse é o ponto malha que a gente tá fazendo agora. Último ponto. Agora eu largo as minhas 2 agulhazinhas, vou precisar delas só para fazer a outra barra, né? E a barra das mangas. Vamos virar aqui o trabalho. Tá ficando assim, pessoal, olha. E a outra agulha número 7, olha. E vamos fazendo agora com a agulha número 7. Vamos fazer então essa carreira todinha em ponto tricô. É só seguir o ponto, olha. Fazer a carreirinha toda em ponto tricô. E aí eu já volto para mostrar para vocês a próxima carreira, que a gente vai fazer o ponto meia de novo. Aqui tá ficando assim, e do outro lado tá ficando assim. Já tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fazendo essa carreira toda em ponto tricô. Agora vamos virar o trabalho e vamos fazer a próxima toda em ponto meia de novo. Então, quando o trabalho tá assim, a gente vai fazer ponto meia, e quando o trabalho tá assim, desse lado, a gente vai fazer ponto tricô. Então, pessoal, vamos seguindo um pedaço bem grande até chegar na cava da manga. Eu vou fazer bastante e quando chegar na cava da manga, daí eu paro para mostrar para vocês como que a gente faz os arremates. Se vocês tiverem dúvidas, vocês assistem então os vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar também um vídeo para vocês saberem quantos pontos colocar na agulha
Vou deixar aqui uns vídeos com umas dicas que vocês vão conseguir fazer, tenho certeza. Já deixe o like, pessoal, se vocês estão gostando. Se inscrevam no canal. Vamos ajudar esse canal a crescer, pessoal, que eu preciso da ajuda de vocês, tá bem? Então, até já, gente. Olha, pessoal, só parei aqui para medir, porque como já tá um pedacinho grandinho, já dá para ter uma ideia de como que vai ficar o tamanho, ó. Parecia que tava pequeno, né, aquela quantidade de pontos que a gente tinha colocado, ó. Mas não, vai ficar do mesmo tamanho dessa. Nessa marronzinha eu coloquei 70 pontos. Porque esse marrom aqui, essa linha era mais fina, eu coloquei 70. E nessa aqui a gente colocou 60, vai ficar igual, gente, olha. Então, a gente tem que levar em consideração a linha, se ela é grossa, se a agulha é grossa, ela já vai ficar um pouco maiorzinha. Então, com 60 pontos, eu consegui dar o mesmo efeito dessa outra que tem 70, tá vendo? Então, vocês vão fazendo assim também, vão medindo. Pra ter uma ideia, a gente faz uma amostrinha, do jeito que eu expliquei nos outros vídeos, que eu vou deixar na descrição. Tá ficando linda, 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 já tô gostando bastante, porque tá ficando um efeito assim, bem quentinho, bem gostoso. Então, eu vou continuando, pessoal, vou chegar agora até a cava da manga, tá bem? Vou fazer todo esse pedaço aqui, ó. Vou fazer igualzinho essa aqui mesmo, vou fazer até aqui e já volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, então já cheguei aqui na parte que eu tenho que começar a fazer a cava da manga. Eu vou medir aqui para mostrar para vocês. Minhas blusas eu faço sempre do mesmo tamanho, porque eu já sei o tamanho que eu gosto. Então eu vou colocando assim. A mesma coisa vocês podem fazer com uma blusa que vocês já tenham, pessoal. Vocês vão medindo e vão vendo se tá da mesma altura. Alguma blusa de lã que vocês tenham comprado, ou uma blusa de moletom, vocês vão colocando assim, olha. Essa aqui tá o mesmo tamanho, olha. Ela só tá um pouco enroladinha dos lados. Dá pra ver que ela tá no mesmo tamanho da outra, ó. Então, agora a gente vai ter que medir aqui para ver se já tá na hora de fazer a cava da manga. Então, eu venho colocando assim e depois eu venho com a agulha assim, olha. Já tá mesmo na altura, pessoal, olha. A gente vai colocando assim, né? E vê que já chegou na hora de arrematar os pontos, olha. Então, já vou começar então a fazer essa parte aqui da cava da manga, para mostrar para vocês como que a gente faz. Ou se vocês não têm nenhuma blusa que vocês querem se basear, vocês vão medindo no corpo de vocês, pessoal. Pega uma trena e medem. Então, eu vou tirar 5 pontos de cada lado, como eu já mostrei para vocês em outras blusas que eu já fiz, né? Ainda tenho todo esse novelo aqui, fiz todo esse pedaço aqui só com um novelo. Por isso que para mim dá 3 novelos de 100 gramas. Um novelo é para a parte da frente, um novelo para a parte das costas e mais um novelo para as duas mangas. Então, a gente vai pegar assim, pessoal, vamos tirar 5 pontos de cada lado, vamos arrematar. Vou pegar aqui 2 pontos juntos e vou fazer como se fosse um ponto meia. E volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volto para colocar na agulha, são 2. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha, 3 pontos. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha, 4 pontos. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha, 5 pontos. Ficou assim. Arrematamos 5 pontos desse lado, esse já tá feito, já vai pro outro lado da agulha, né? E continuamos o trabalho normalmente, até o final. Já tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, só mostrar pra vocês aqui, que eu não posso tirar os 5 pontos desse lado, como eu já tinha explicado em outros vídeos. Então, nessa carreira a gente arrematou de um lado, 5 pontos. Desse lado aqui, continuamos até o fim da carreira, fazemos ela normal. E vamos arrematar 5 pontos na próxima, porque a gente não pode arrematar tudo na mesma carreira. Então, ficou 5 pontos aqui, e agora vai ficar 5 também desse outro lado, olha. 2 pontos juntos, tiro, volto a colocar na agulha. Já deu 1 ponto. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. 2, 3, 4, 5. E agora, pessoal, eu vou continuar fazendo um trabalhinho reto. Eu não vou diminuir nem um ponto. A gente vai tirar os pontos necessários na parte da frente. Então, na parte das costas eu faço totalmente reto. Então, eu vou fazer essa parte aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês em que parte que a gente tá. Na outra blusa, assim fica bem mais fácil pra vocês entenderem. Só vou mostrar aqui também pra vocês como que ficou, olha. 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado. Ficou os dois lados iguais. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Tirei 5 pontos aqui, 5 pontos aqui. Se quiserem, vão olhar essa blusa que eu também já tenho no canal. E agora vamos subir reto até aqui em cima, olha. E aqui em cima a gente vai arrematar todos os pontos de uma vez só. Não vai diminuir nenhum ponto. Nem aqui e nem aqui.
Então, agora é só continuar fazendo. E na parte da frente, depois que a gente vai fazer essa cava da gola, a gente vai diminuir uns pontos aqui. E para vocês saberem aqui o tamanho, geralmente eu me baseio pelas blusas que eu já tenho, porque eu já medi no meu corpo, né? Vou fazer o mesmo comprimento que eu fiz nessa. Mas se vocês não têm uma blusa para se basear, vocês têm que medir o braço de vocês, pessoal. É só colocar uma trena do ombro até embaixo do braço, vocês vão ter uma ideia. Então, deixa uma folguinha de 2 dedos, para não ficar muito apertado embaixo do braço. E aí, vocês fazem os centímetros necessários. Continuar fazendo, vou fazer um pedaço bem grande, que é da altura do meu braço, tá bem? E depois eu vou medir também para mostrar para vocês quantos centímetros que eu deixei, tá bem? Que é o tamanho T. Olha, pessoal, então já terminei a primeira parte, a parte das costas. Eu arrematei todos os pontos de uma vez só, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu arremato na parte da frente. Assim você já vai fazer igual. E então, agora eu tô fazendo aqui a parte da frente. Fiz tudo igual, coloquei a mesma quantidade de pontos na barra. Já chegou aqui a hora de fazer a cava, mas eu vou só mostrar pra vocês como que eu fiz aqui, pra saber a hora que eu tinha que fazer aqui a diminuição dos pontos da cava da manga. Então, eu coloco as duas partes juntas. Só de colocar aqui, pegar nessa ponta aqui, olha, e depois pegarmos aqui, já dá pra ver que tá certinho, né? Mas aí eu faço assim, pessoal, eu pego, vou puxando, e aí fiz assim, né? Aí quando eu vi que já chegou aqui, aí eu já arrematei também 5 pontos aqui na parte da frente, pra ficar igual, né? E agora eu fui continuando aqui, subindo, olha. E já tá na hora, pessoal, de começar a fazer a cava do decote. 20 centímetros a cava da manga. Mas aí vocês têm que medir, pessoal, não se baseiam pela minha, vocês têm que se basear pelo ombro de vocês e pelo braço de vocês. Eu tava me baseando por essa, né? Mas eu poderia também me basear pelo meu corpo. É só medir aqui que a gente vai ver 20 centímetros certinho pra cava da manga, né? Vocês podem pegar aqui, por exemplo, vocês estão fazendo, olha, ainda tá nas agulhas, vocês vão medindo, vão colocando, vão medindo, vão vendo se tá ficando bom. E aí, no momento que ficar bom, vocês já podem arrematar todos os pontos aqui. Agora chegou então, pessoal, a hora da gente fazer a cava do decote. Eu fiz 20 centímetros aqui, né? Deu 20. Quando chegar mais ou menos na metade, eu começo a fazer a cava do decote. Porque se eu deixar subindo muito aqui, às vezes a cava do decote não entra, fica pequena, não passa na cabeça. Então, eu prefiro sempre fazer um pouquinho antes. Eu faço mais ou menos, pessoal. Quando chegar mais ou menos na metade, olha, aqui já deu 11 centímetros, ó, tá vendo? Então, não tem mal se passar um pouquinho, se ficar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Se fosse mesmo a metade, seria 10, né? Porque eu tinha feito de 20. Não medi e acabei subindo mais um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Eu tinha colocado 60 pontos. Então, aqui sobrou 50 pontos, porque eu tirei 5 desse lado e mais 5 desse lado, né? Agora a gente tem que dividir o trabalho no meio. Eu já fiz também outras blusas com gola, essa mesma técnica. Vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ver uma regatinha e uma blusa de verão sem manga. Aqui também eu vou fazer a mesma técnica, tem que dividir metade dos pontos pra cá e metade dos pontos pra cá. Do jeitinho que eu fiz aqui, vai diminuir uns pontos aqui no meio, depois vai começar a subir aqui uns pontinhos do lado. Tiramos três pontinhos de cada lado, depois tiramos 2, depois tiramos 1 e depois subimos ainda um pouquinho, até alcançar o tamanho das costas. Então, a gente vai dividir o trabalho em 2. Se eu tenho 50 pontos aqui, eu vou fazer 20 para sobrar um pouquinho de pontos no meio. Vou fazer 20, mais 20, 40, mais 10, 50. Então, já vai dar certo, vai ter um espaço para o meio. A gente tira, então, mais ou menos uns 10 pontos. Se a gente perceber que a pessoa tem uma cabeça um pouquinho grande, que não vai, ou senão, se a gente subiu muito para cá e vai ficar um pouco pequena, então a gente pode tirar um pouquinho mais. Pode tirar 13, 15, ou se tiver também uma linha muito fina, a gente acaba tirando mais. Por exemplo, na blusinha sem manga que eu fiz, era uma linha fina, então eu acabei tirando mais pontos no meio. Então, vamos fazendo aqui, pessoal, até chegar 20 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu já fiz 20 pontos. Agora, eu vou tirar 10 pontos no meio, porque eu tenho 50, né? 20 de cada lado e vamos arrematar, então, 10 pontos no meio, para ficar como essa aqui, ó. Aqui também eu arrematei 10 pontos. Então, vamos arrematar aqui 10 pontos. 2 pontos juntos, tiro os pontos da agulha e volto a colocar. Pego 2 pontos juntos, faço como se fosse um ponto meia, tiro da agulha e volto a colocar. Já deu 2. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Já está, né? Agora, vamos só contar para ver se sobra 20 aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 com esse, tá certinho. Eu sempre confiro para não fazer depois errado. Então, já deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ficou certinho. 20 pontinhos de cada lado e arrematamos 10 pontos no meio. Agora, a gente vira o trabalho. Do lado avesso, a gente não vai arrematar nada na próxima carreira. Vamos fazer normalmente, todo em ponto tricô. Desse lado, eu vou continuar trabalhando com o mesmo novelo. E no próximo lado, eu vou ter que amarrar um novelinho novo. Vou trabalhar com 2 novelos. Desse lado, então, a gente não vai arrematar nenhum ponto. E vamos somente colocar aqui a nossa linha para poder continuar trabalhando do outro lado, ó. Porque desse lado eu não tenho nenhuma linha, ó, para trabalhar. A minha linha do meu novelo tá aqui desse lado, ó. Então, desse lado eu continuo trabalhando com esse novelo aqui. E desse lado eu vou colocar aqui um novo novelo. Aqui tá, pessoal, o novelinho que sobrou da parte da frente foi esse. Não deu um novelo para terminar toda ela. Sobrou tudo isso aqui de lã, olha, dá para terminar aqui a parte da gola. Vamos continuando aqui, vou pegar aqui a minha linha. Eu amarro ela bem aqui. Deixo sempre um pedacinho a mais, para depois fazer o arremate. Vou fazer aqui 2 nozinhos, olha. Já está. E agora vamos continuar trabalhando. Nessa carreira a gente não arrematou nenhum pontinho. A primeira carreira a gente só arrematou 10 pontos no meio. E agora a segunda carreira estamos fazendo normalmente, sem arrematar nenhum ponto. Já está. Terminamos aqui a carreira. Continuar trabalhando com os 2 novelinhos. Agora viramos o trabalho e vamos agora arrematar 3 pontos de cada lado. Vamos arrematar 3 aqui, 3 aqui. Só que tem um segredinho aqui, pessoal, porque a gente não pode arrematar pontos agora desse lado aqui, vindo daqui. Eu não vou poder arrematar aqui porque a linha vai ficando pra cá. Então, não dá. Então, a gente vai conseguir arrematar só desse lado, 3 pontos. E depois, do lado avesso, a gente vai arrematar mais 3 pontos pra ficar igual esse lado. Então, aqui essa parte eu vou fazer igual, continuo fazendo igual, normal, até o final. Vou fazer aqui rapidinho, pessoal. Já fiz, olha. Agora, vamos pegar a outra linha do outro novelo. E vamos arrematar aqui 3 pontos. Então, eu pego 2 pontos juntos, como se fosse um ponto meia, tiro da agulha, aperto, volto a colocar. Deu 1. 2 pontos juntos, tiro da agulha, aperto e volto a colocar. 2 pontos juntos, tiro da agulha, não coloco porque já, agora é só continuar fazendo, esse ponto já tá feito. Vamos embora a partir daqui, ó. Agora vou virar do outro lado, não vou arrematar nada desse lado, porque esse lado já tá, né? Esse lado eu faço normal. É uma blusinha mais ajustada no corpo, pessoal. Ela não vai ficar, fica um pouquinho os pontos, porque ela é ajustada no ombro. Então, o ombro vai ficar ali bem pequenininho. Mas agora, se a pessoa é grande, a gente tem que botar mais pontos na agulha, né? Vocês viram que eu arrematei 10 pontos no meio? E agora eu vou tirando pontos de um lado e do outro, vai ficar bem pequenininho aqui o ombro, olha. A gente vai diminuindo, vai ficar bem pouquinho. Então, já cheguei aqui, pessoal. Essa parte eu fiz normalmente, sem diminuir pontos, porque eu já tinha diminuído no outro lado. Agora, eu vou diminuir desse lado também, olha. Vou diminuir 3 para ficar igual ao outro lado. 1, 2, 3. Daí, ficou igual do outro lado, né? E agora, eu vou continuar trabalhando normalmente em ponto tricô, ó. Eu fiz a regata do meu filho, ficou uma gracinha. E a gente usa para todo tipo de blusa essa mesma técnica. Agora aqui vamos então fazer normalmente essa carreira, pessoal. Olha, já comecei aqui. Não vou diminuir nenhum ponto desse lado, porque não é possível diminuir desse lado. Já acabei. Troco a linha. Vou diminuir agora 2. Tiro 2 pontos. 1. Aperta. Volta a colocar. 2. Aperta. E vou continuando. Na próxima, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, com 3 pontos, vou fazer do outro lado, né?
Aqui eu tirei 3 e mais 2. Agora viro. Vou fazer essa aqui normalmente, sem diminuir pontos. E vamos tirar 2 do outro lado. Já acabei aqui. Agora eu tiro 2. 1. Volto a colocar. 2. Né? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, dessa parte, vocês podem também voltar nos outros vídeos, se vocês quiserem ver com mais detalhe, como é que faz o arremate dos pontos, como é que faz tudo direitinho, vocês vão nas outras blusas que eu já fiz, tá bem? Vou deixar o link na descrição também do começar o tricô do zero. Olha, já tô voltando agora vamos tirar um ponto, pessoal. Como vai ser só um ponto, a gente vai poder tirar do mesmo lado. Então, eu vou tirar desse lado aqui um ponto e desse lado também. Porque aqui, como é um ponto só, a gente já consegue tirar na mesma carreira, olha. Já chegou aqui, olha, 2 pontinhos do final, olha. Vou fazer um ponto junto. Aqui, tá bem? Porque agora a gente já vai fazer um, porque a gente tinha feito 3 e mais 2. Agora fazemos um ponto junto, olha. Arrematamos um ponto. Aqui tínhamos arrematado 3, depois 2 e agora 1. E aqui também, ó. 3, depois 2 e agora 1. Então, aqui a gente já consegue arrematar na mesma carreira, olha, porque é só um ponto. Vou fazendo essa carreirinha até o final. E vamos medir agora, pessoal, na outra parte da blusa, da parte das costas, para ver quantas carreiras ainda a gente tem que fazer até chegar o momento de arrematar todos os pontos. E tá ficando assim, pessoal, olha. Olha, se for aqui, de acordo com essa aqui, já estaria quase bom para arrematar. A partir dessa que a gente tem que medir, né? Então, a gente põe assim, olha. Assim. Só subindo aqui. Subindo, ó. Estica, né? E puxa, assim, para ficar retinho. Assim, olha. Pra ver se tá dando tudo certo, pessoal. Pra não dar diferença de um lado pro outro, né? Assim. Já chegamos aqui, pessoal, olha. Pouquinhas carreiras a gente vai ter que fazer a mais aqui, ó. Então, eu vou subindo aqui algumas carreiras, umas 3, depois eu vou medir de novo, sem arrematar nenhum ponto. Então, vamos agora fazer 3 ou 4 carreiras, vamos ver. Aqui é a parte do avesso. Aqui já está. Agora, vamos mudar aqui a linha pro outro lado. Não arrematei nenhum ponto, pessoal, vocês viram, né? Terminei normalmente. Agora, continuo aqui do outro lado, porque eu já tinha arrematado 3, depois 2, depois 1. Agora, só vamos subindo normalmente 3 carreiras. Então, a gente não vai arrematar mais pontos, agora a gente só vai subir. Essa parte que a gente sobe um pouquinho a mais é boa, porque vai dando mais espaço para entrar a cabeça. Vai ficando um pouquinho maior aqui a cava. Viramos. Já fiz uma, né? Agora é 2. Olha, pessoal, então, eu arrematei 3, depois 2 e depois 1. E depois eu subi 3 carreirinhas. 1, 2, 3. Subi 3 retas sem arrematar nenhum ponto. Que a gente vai fazendo só para chegar o tanto de carreiras para dar esse tamanho aqui das costas que a gente já fez. Então, a gente arrematou alguns pontos no meio, foi subindo. Arrematamos 10, depois tiramos 3 pontos de cada lado, depois 2 pontos de cada lado, depois 1 de cada lado. Depois eu fiz 3 carreirinhas, subindo sem arrematar nenhum ponto. Daí eu meço aqui pra ver como que tá ficando, quantas carreiras ainda tem que fazer, né? Até aqui. E agora a gente conta aqui desse lado quantas carreirinhas ainda tem que fazer, olha. Então, ficou 1, 2, 3. E essa já é do arremate. Então, eu vou fazer mais 3. Então, no total, vai ser 6 carreiras que eu vou subir sem arrematar nenhum ponto. Só para ir subindo para dar o mesmo tamanho das costas. Olha, pessoal, então já terminei. Já fiz aqui as 6 carreirinhas, olha. Ficou assim. Ficaram esses pontos aqui na agulha. Vou contar para mostrar para vocês. Olha, ficou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ficaram 14. Então, agora já vamos arrematar. Gosto de arrematar desse lado, né? E aí, eu vou só medir aqui pra mostrar pra vocês que ficou certinho aqui, o mesmo tamanho da outra, olha. Põe as pontinhas, ponta com ponta aqui, olha. Aqui e aqui no meio também. E depois começo a subir, esticando, ó. Estica bem os dois lados. Estica, olha. Deu certinho, tá vendo, gente? Desse lado e desse lado, ó. Agora eu vou só arrematar pra ficar aqui igual, olha. Pra começarmos a fazer a manga e depois a gola e as costuras. Eu faço sempre o arremate desse lado, olha, pego 2 pontos juntos
E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço do lado aqui da parte da frente, mas nas costas eu fiz igual, pessoal. Eu fui medindo, quando chegou a hora de arrematar, eu fui arrematando. Pego 2 pontos juntos, aperto um pouquinho, volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. E vai ficando esse detalhezinho aqui, pessoal, olha. Tipo uma correntinha, olha. E se arrematasse os pontos do lado avesso, esse detalhezinho ia ficar aqui desse lado, olha. E desse lado aqui ia ficar tipo uma ruguinha assim, olha. Então, aqui eu arremato todos os pontos. Já tá chegando aqui no final, olha. Último ponto. Aperta um pouquinho. Olha que lindo que ficou. Vou cortar a linha um pouquinho maior. Pra fazer depois as costuras e os arremates, a gente sempre deixa aqui um pedacinho maior, tá bem, gente? Eu vou deixar um pedacinho assim, olha. E puxo. Passo por dentro do último ponto aqui a minha linha. E fica aqui um nozinho, aperta bem. Essa parte já tá arrematada. E agora vamos arrematar o outro lado com outro novelo, né? As duas partes já estão feitas, agora vamos fazer as mangas e depois a gola, né, pessoal? Pronto, já tô aqui terminando. Já fiz uma blusinha dessas pro meu filho, desse mesmo novelo. E também pro amiguinho dele. Então, deixa aqui um pedacinho a mais, assim, mais ou menos, porque depois eu uso pra costurar o ombro, se for preciso. E passo também por dentro. Aperta. Olha, pessoal, então eu já terminei aqui o arremate, ficou assim, olha. E aí, a gente vai colocar agora a parte da frente, a parte das costas. Eu já coloco assim, essa parte virada pra cima, e esta das costas virada pra dentro, né? Pra ficar avesso com avesso. E assim a gente já pode começar também as costuras. Essas partes aqui toda retinha, olha que bom. E aqui fica assim, pessoal, olha. Agora a gente costura aqui essa parte do ombro. Então, para este vídeo, a gente já termina por aqui, pessoal. No próximo vídeo eu já trago para vocês o acabamento, o resto da blusa, com as mangas, a gola e as costuras, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Beijinhos!